Na semana passada, o ministro da Justiça deu uma declaração, na verdade, uma constatação da precariedade do sistema carcerário brasileiro. A declaração, claro, provocou uma enorme repercussão das mais diversas autoridades do país e também nos meios de comunicação. E eu diria que a questão carcerária é o resultado de uma enorme acumulação de responsabilidades públicas, e eu diria até de invisibilidade desse problema, que vem de muitos anos. Eu acompanhei aqui um artigo do Edson Luiz, jornalista do Correio Brasiliense, que fala de que até a ditadura se preocupou com os presídios. E eu, como vítima da ditadura, passei também por uma penitenciária de presos comuns e vivi 6 meses da minha vida numa prisão em Belém e numa prisão superlotada. Isso é bom que se registre. O ministro deu a declaração na semana passada, na semana de novembro de 2012, e eu estive encarcerado de dezembro de 1970 até maio de 71. Foram 6 meses da minha vida que passei no inferno de uma prisão brasileira, e o ministro tem inteira razão, porque já era assim lá atrás, com uma população carcerária infinitamente menor do que existe hoje. Eu vivi numa cela de 50 metros quadrados, onde nós éramos fechados a partir das 18 horas para sair no dia seguinte. Uma cela de 50 metros quadrados, éramos 95 presos. Para dormir, eram 3 andares de rede sobrepostas. O calor, Belém é uma cidade quente e úmida. O calor chegava facilmente a 40 graus. Era impossível dormir nessas condições. Quem se encarregava da fiscalização interna, nessa época não havia guarda de presídio, eram criminosos escolhidos pelo diretor, homicidas que formavam a polícia interna. Então, quanto mais rude. E, aliás, uma das características desse policiamento interno é que 70% eram analfabetos. E as regras, eles mesmos criavam e aplicavam individualmente. Além disso, a alimentação, enfim, a situação já era extremamente difícil de suportar isso há tantos anos atrás. Numa penitenciária comum, eu era preso político, mas a Lei de Segurança Nacional desconsiderou qualquer privilégio e nos colocou em prisões comuns. E eu vivi essa experiência e digo que o ministro tem inteira razão. E os anos se passaram e, enfim, várias manifestações vieram a público de constatação dessa realidade, não apenas das penitenciárias, mas da política de encarceramento no Brasil. Eu fiz um levantamento. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Depois da Rússia, o Brasil tem 514.582 presos. Desses aí, só poderia abrigar 1/3. 66% desses é superpopulação. A rigor, o Brasil teria condições de abrigar apenas 1/3 desses 514 mil presos. Em seguida vem a Rússia com 740 mil encarcerados, seguido da China com 1.600.000 e dos Estados Unidos com 2.200.000.
Senador Cristóvão, com a população que tem os Estados Unidos, com essa população carcerária e com a privatização das penitenciárias nos Estados Unidos, me parece um grande negócio isso. Porque não é possível com a população americana, que é um pouco maior do que a nossa, com 2.200.000 encarcerados. Que sociedade que proclama liberdade, se fala tanto em democracia, com uma população tão grande de encarcerados. A China, com 1.300.000.000, tem 1.600.000 encarcerados. Agora, se formos levantar as causas das prisões, esse é algo que nos chama a atenção. Mais de 134.000 presos, têm entre 18 e 24 anos. Então, a nossa juventude está encarcerada. E isso tem quase o dobro que estão com condenação, com ordem de prisão expedida, mas que não tem onde colocá-los. Eu acredito que é necessário rever a política de encarceramento e também se criar uma política nacional de segurança pública. Eu acho que o grande problema do nosso país é que a segurança do cidadão e da cidadã foi relegada aos estados. Então, cada estado tem uma política diferenciada, é um pouco parecido com o ICMS, né? Todo mundo critica muito a guerra fiscal e a dificuldade que nós temos com as alíquotas diferenciadas do ICMS por estado, mas essa questão da segurança pública também é um grave problema nacional e que precisa de uma política nacional. Desses 514.000, 125.000 estão presos por tráfico de drogas. Será que nós temos essa população de traficantes enorme no nosso país? Eu me lembro de um caso de quando eu estava preso lá no presídio de São José, em Belém, de um sujeito que se chamava Cabo Viana. E eu ouvi a história dele. Ele era, de fato, cabo do Exército e trabalhava no laboratório, aliás, ele era enfermeiro, cabo enfermeiro do Exército, e trabalhava na enfermaria. E ele terminou viciado numa substância lá que era usada, eu não lembro mais o que era, e foi expulso do Exército. Depois de expulso, continuou tomando drogas e finalmente terminou preso por tráfico de droga quando foi apanhado com alguma substância no bolso. Ele era usuário de droga, nessa época não havia diferenciação. Então, são 125.000 pessoas que estão presas por tráfico de drogas. Desse total, os negros representam 60% dos encarcerados no Brasil, os negros. Aí a sensação que dá, e pelo que a gente conhece do nosso sistema judiciário, é de que eles foram feitos para punir os pobres. Até porque dificilmente a gente vai encontrar um rico na cadeia. Então, quem está preso no Brasil são os pobres, né? Quando você vê pelas estatísticas, dá para entender essa grande quantidade de encarcerados em condições precaríssimas, não é, distribuído pelo Brasil afora. A ausência de uma política nacional termina fazendo com que o Estado brasileiro não tenha, de fato, um controle das nossas fronteiras secas. E isso faz com que armas que nós não produzimos aqui estejam nas mãos dos traficantes do Rio, como o presidente conhece perfeitamente, não é? Armas moderníssimas, que são introduzidas pelas nossas fronteiras porque não há um controle dessas fronteiras. Não há uma política, os estados, o meu estado, por exemplo, não tem a menor condição de controlar 600 quilômetros de fronteira com
com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a República da Guiana. Não há como controlar a entrada, o fluxo, né, nessa fronteira, e eu tenho certeza que em toda a fronteira brasileira não há o menor controle, e essas armas entram. Então é preciso uma política de controle nacional associada aos estados para que a gente possa controlar a entrada de arma no país. No sentido, na esperança, não é? Na esperança de levantar o debate sobre a necessidade de uma política nacional para a segurança pública, eu apresentei nessa casa uma proposta de emenda constitucional, de número 24, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A ideia, na verdade, é que se debata, que se discuta a criação de uma política de segurança nacional, começando pelo orçamento. Sem orçamento não há política. Só se faz política com orçamento. A base da política é o orçamento. Então, nós estamos propondo a instituição desse fundo com recursos provenientes de parcelas do ICMS, do IPI sobre venda de armas e material bélico, de uma parcela do ISS das empresas de vigilância privada, que cresceram muito nesse país, porque na medida que o Estado não garante a segurança do cidadão, a iniciativa privada entra. Então, uma das atividades econômicas mais importantes dos últimos anos vem das empresas de vigilância privada, com uma contribuição forte para o PIB. Nós também estamos prevendo, na composição desse fundo, uma contribuição de 3% sobre o lucro líquido dos bancos. Que, na verdade, eu acho que os bancos poderiam até oferecer um pouco mais, em função da sua grande necessidade de proteger o seu patrimônio. Por falar em patrimônio, 240 mil desses 514 mil encarcerados são por causa de crimes patrimoniais, roubo, furto e estelionato. Então, os bancos, eu tenho a impressão que têm todo o interesse de ajudar no combate à violência. E nós já constatamos que, além do problema do encarceramento, nós temos uma tragédia urbana, não é, da violência. Nós estamos acompanhando a situação de São Paulo. São Paulo já são 95 policiais, guarda de presídios, agentes de polícias assassinados. No que eu considero um erro de política de segurança pública. Eu acho que não é possível sustentar uma política na base da repressão e do encarceramento. E até porque nós sabemos como se deu o desenvolvimento da sociedade brasileira. Uns poucos organizaram o Estado republicano brasileiro ao longo do século XX. Eu estava fazendo um balanço da democracia brasileira, da evolução da democracia brasileira, a primeira eleição que se deu no país em 1910, a primeira eleição que disputou Rui Barbosa, que está aqui do alto da nossa tribuna, disputou a eleição com Hermes da Fonseca. Nessa eleição votaram 700 mil brasileiros, 3% dos brasileiros. Só na Constituinte de 46 é que se ultrapassou 10%. Então, a construção democrática no país, ela é lenta, e quem organizou esse país organizou com os olhos voltados para poucos, e a preocupação da nossa área de segurança é com aqueles que vivem nos centros urbanos, e as periferias são abandonadas, só que agora, com a retomada do processo democrático, a exigência de segurança pública vem também dos pobres. Os pobres querem ter o direito de viver nas suas comunidades com segurança e criar suas famílias com absoluta segurança. Portanto, me parece urgente que, além da constatação do ministro Eduardo Cardoso,
das condições terríveis do nosso sistema carcerário, que se propõe uma política nacional para a segurança. Eu encaminhei ao ministro a PEC 24, pedindo a sua orientação, encaminhei para os assessores, para que analise essa PEC. Nós temos feito várias audiências públicas em alguns estados brasileiros para debater, para discutir, para enriquecer essa proposta, para que a gente possa sair dessa casa com uma proposta concreta. Nós queremos, sim, garantir a segurança daqueles que vivem nas nossas cidades, não só nas cidades também, porque a violência está no campo, instalada, isso já é de muitos e muitos séculos, não é? Então, o Estado brasileiro tem que garantir, e para garantir tem que ter política nacional de segurança, assim como nós temos política para a educação. Nós podemos até criticar a qualidade da saúde, está aqui o senador Cristóvão, que é um crítico da qualidade da saúde, mas nós temos uma política para a educação, nós temos uma vinculação, um financiamento garantido para a educação. É insuficiente, mas tem. 25% garante dos orçamentos estaduais e municipais destinados, aplicados na educação. A mesma coisa para a saúde. Nós temos verba vinculada que garante o custeio da saúde. É insuficiente? Sim, é insuficiente, mas existe. Na segurança pública não tem nada que garanta a segurança pública. Não tem absolutamente nada que garanta, não tem recursos garantidos, nem estadual, nem municipal, nem federal. Então é necessário que a gente tenha, de fato, uma política. E para ter política tem que ter orçamento, então a proposta é criar esse fundo, daí partir para a discussão de uma política de segurança pública, que precisa também melhorar. A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem experiência, conhece várias experiências espalhadas pelo Brasil, incluindo aí a política da polícia de vizinhança, as unidades de polícias pacificadoras, assim chamada lá no Rio de Janeiro, em outros estados chama-se polícia interativa. É a polícia de vizinhança, é a polícia que garante o direito do cidadão a viver bem na sua comunidade. E essa política de segurança pública pode ser estendida para o resto do país. Nós, no Amapá, nós implantamos a polícia de vizinhança e o sucesso é garantido. O policial passa a se integrar com a comunidade, passa a conviver, inclusive casar com os rapazes e as moças da comunidade, porque passa a conviver intensamente na comunidade, tem informações que vêm de todo canto, passa a ser querida e respeitada pela comunidade. E essa é a polícia de vizinhança que precisa se expandir no país. E não importa como se chame, importa que a polícia esteja lá onde o povo mora. Mas vá para ficar, não vá para ocupar apenas, porque depois desocupa, o crime organizado volta, então, a se apoderar, como é hoje em vários estados brasileiros. Eu estou levantando algumas informações sobre a ação, a ação social do crime organizado. Eles manejam a comunidade, eles assistem a comunidade em vários aspectos e o Estado está distante. Então, é necessário que se defina. A Senasp tem essa experiência, o Ministério da Justiça conhece essas experiências pontuais de vários estados brasileiros e poderia formular uma política única para garantir a segurança dos brasileiros, não importa o lugar em que vivam. Portanto, era isso, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que o ministro apenas constatou o que existe nesse país há 40 anos. Olha que eu estou falando de 1971, eu comecei falando da experiência vivida numa prisão brasileira em 1971, nós estamos em 2012 e as constatações são iguais. É penúria, é violência e é muito sofrimento. Senador Cristóvão. Senador, o senhor traz um assunto que raramente chega aqui e que é de suma importância. São mais de 500 mil brasileiros e brasileiras encarcerados. Não vamos aqui passar a mão na cabeça deles do ponto de vista dos crimes que cometeram. Mas esse é um país dos direitos humanos também. E o que nós fazemos com eles é algo que fere brutalmente os direitos humanos. O Brasil tem que descobrir uma forma de fazer com que as cadeias sejam seguras para que ninguém fuja, mas ao mesmo tempo que ficar lá não é ficar no inferno, porque isso fere os direitos humanos.
Então, eu fico feliz de vê-lo trazendo isso aqui e sua proposta também de reserva de recursos, embora eu gostaria de estudar mais isso. Mas eu quero aproveitar, São Lindenberg, o começo da sua fala, lembrando o que disse o ministro da Justiça sobre as condições da prisão, dizendo que ele preferiria morrer a ser preso numa cadeia brasileira. Eu acho que foi uma frase de muita coragem, mas que merece algumas reflexões. A primeira reflexão, senador Lindenberg, é que eu nunca ouvi um ministro dizer que preferia morrer a colocar seu filho numa escola pública, porque criaram a escola privada para proteger-se. Ainda não criamos a prisão privada para proteger os ricos, porque eles não são presos. Se começar a aumentar o número de corruptos, de ricos presos, vai surgir a ideia de hotéis prisão, de 5 estrelas, pagos pelo preso, e o povo vai aplaudir, porque vai dizer, não é o governo que está pagando. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão descontar no imposto de renda o dinheiro que eles usam para pagar o hotel prisão onde eles vão viver. E os pobres continuarão abandonados, como estão os pobres na escola pública brasileira. Por isso que a gente tem essa escola pública, porque mesmo sem dizer, nós os ministros, nós parlamentares, nós preferimos morrer a colocar os filhos nas escolas públicas ruins. Em vez de lutarmos para que a escola pública seja tão boa quanto as melhores do Brasil. Como a gente consegue nas 300 escolas públicas federais. 300. No meio de 200 mil. Mas são as melhores. São melhores do que as particulares, em média. Por que a gente não federaliza todas as escolas? Como em breve vai surgir a ideia de federalizar as prisões e colocar nos ombros do governo federal, porque assim a gente poderia levar a qualidade. Nem sou contra isso, mas que cuidemos também não só dos direitos humanos dos presos, mas também dos direitos à vida digna, integrada na modernidade de nossas crianças. Eu queria ver o ministro fazer uma referência a essa tristeza de nós nos protegermos com a escola privada por causa da má qualidade onde colocamos os filhos dos pobres. Parabéns ao ministro ter reconhecido a tragédia das cadeias. Mas vamos ver que também acontece na escola algo muito parecido. Não vão ter 90 em 50 metros quadrados, como o senhor sofreu na prisão. Mas mais de 30 crianças numa sala de aula não sofrem tanto quanto 90 presos numa sala. Mas o que eles recebem de conhecimento é insuficiente para enfrentarem o futuro. Vamos melhorar as cadeias brasileiras e fazer nossas escolas de qualidade. E não aceitemos a ideia de hotéis de 5 estrelas, cadeias pagas pelos próprios presos ricos. Obrigado, senador. Eu teria que realmente intrigante entendermos, não é, e até debatermos segurança pública aqui no Senado, porque o que nos chega são pressões para aumentar as penas, para intensificar a repressão. Um debate sobre... Porque hoje é fundamental que a gente se debata a segurança pública. O Brasil tem taxas de homicídio alarmantes, não é? Alarmantes. A taxa de homicídio no Brasil é uma das maiores do mundo. Maior do que a Colômbia, que tem uma guerra lá de 50 anos. Então, eu acho que o momento é para debater uma política nacional de segurança pública, até porque não há parâmetro para medir o comportamento da sociedade em relação à violência, porque os americanos têm as melhores escolas do mundo, têm as melhores universidades do mundo, mas têm a maior população encarcerada do mundo, per capita. Então, a China tem uma população mínima, né? 1 milhão e 600 encarcerados em relação a 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então, nós precisamos estudar, não é? Porque o Brasil, já não podemos falar da cordialidade dos brasileiros convivendo com tamanha violência nos centros urbanos.
Essa é uma questão que nos inquieta, nos incomoda, porque atinge pessoas do nosso entorno, amigos, parentes, quem não foi vítima de violência. Então, é uma situação grave que nós precisamos trazer para essa casa, sugerir ao governo que estimule esse debate, como criar uma política com os seus tentáculos nas fronteiras e também nos estados brasileiros. Era isso, senhor presidente.